retomamos aqui. Vamos voltar de novo, tá? Malaquias 3:10, essa expressão aqui não é para o povo, é para os sacerdotes. Tá? Mas não quer dizer que o repreender não seja verídico. Tá? Por quê? Porque existe 4 dízimos que não é para a igreja. Esses 4 dízimos é para Israel. São dízimos que estão na lei. São dízimo cultural. Tá? Detalhe. A igreja pratica o dízimo que veio séculos antes da lei. Tá? Que é o dízimo de Abraão, que é o dízimo de Jacó, que veio antes da lei. E antes do dízimo vem a primícia. Tá? Que está lá em Gênesis. Tá? O segredo de Salomão foi o quê? Que Salomão honrou com primícia todos os sacerdotes da sua época. Ele vai dizer assim, ó, honre a Deus com os seus bens e com as suas primícias. Gente, primícia não é para Deus, primícia é para o sacerdote. Quer ver uma coisa importante aqui? Para a gente poder só dar uma olhada só. Abra, por favor, em Ezequiel. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Deixa eu só escrever aqui. Vou botar aqui embaixo, tá? Os dízimos que não são pra gente, tá? Ezequiel 44, ó. Acho que de azul vai ficar melhor. Vai ficar melhor, né? Isso. São esses 4 aqui, mas eu vou apagar já, tá? Só pra você ter uma ideia, tá? Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo. Maaser Ani, que é o segundo dízimo. Maaser Sheni, que é o terceiro dízimo. E Maaser Marser, que é o 4º dízimo, tá? Esse Maaser é aqui, ó. Malaquias 3:10, que é o dízimo dos dízimos, tá? Isso aqui a gente vai falar com mais propriedade no seminário, tá? A expressão Maaser significa a 10ª parte, tá? Para poder entender, a 10ª parte, tá? Então a gente vai falar isso aqui com mais propriedade no seminário de primícia, dízimo e oferta, tá? Esses 4 dízimos aqui, eu precisei colocar aqui, antes de apagar. Por quê? Porque são esses dízimos aqui que o pessoal na internet, esses youtubers, esses influenciadores falam que a igreja está te roubando, porque esse dízimo aqui é para a cultura judaica, não é para a gente. De fato, nós não conseguiríamos cumprir esses dízimos aqui de maneira nenhuma. Só se nós saíssemos daqui do Brasil, constantemente fosse para Jerusalém e Tel Aviv, para poder praticar esse dízimo. Tá? Apesar que, para esse dízimo imperar lá, tem que ter o templo, tem que voltar o sacerdócio, entendeu? Para poder pegar. Então, o dízimo que a gente pratica é o dízimo que vem antes da lei, porque esses dízimos aqui são todos da lei, tá? Mas não quer dizer que eles estão na lei que não tenha princípio. Eu não cumpro eles porque eles estão na lei e são culturais, nós estamos na graça. Porém, os princípios dele, aí temos que observar e praticar. Perfeito? E esse seminário vai ser bom porque eu vou dar todos os textos bíblicos de todos esses dízimos aqui.
Aí quando alguém se levantar contra o dízimo, você vai ter base bíblica para rebater, tá? Hoje em dia, muitos não rebatem porque não tem base bíblica. Eu já estraguei um bocado de live dos outros. Ela, minha esposa, que me segura. Não, não entra, ela fala, vou responder. Ela que me segura, não responde não. E quando outro sim, outro não, eu pego o entro e acabo com a live deles. Vamos lá. Só pontuar aqui, tá? Devorador, tá? Marcos 5, do 1 foi... Do 1... Pode botar do 1 até o 20. Ai, consegui espiar. Obrigado. Esse último aqui eu respondo daqui a pouco. Eu boto os textos daqui a pouco já. Só vou botar aquele Lucas só. Ó. A gente sabe. A gente que estuda batalha espiritual, que a gente faz seminário de batalha espiritual, a gente sabe que o diabo ele tem 4 frentes de ação. Tá? Ele é principado, ele é potestade, ele é domínio, ele é hoste. Ele é ladrão, em João 10 ele é ladrão, salteador, mercenário e estranho aos homens. Em Joel ele é pulgão, locusta, largata e gafanhoto. Também em Joel ele é devorador, cortador, migrador e destruidor. Em Apocalipse ele é Satanás, ele é diabo, ele é o dragão e ele é a antiga serpente. Então são os 4 frentes de ações dele, tá? Literal, simbólica, figurativo e alegórico, tá? Se encaixa nisso tudo, tá? Quando a gente pega a expressão devorador, Malaquias capítulo 3, versículo 10, eu quero ler com você, tá? Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Eu vou dar só uma passadinha rápida, tá? No seminário de primícia, dízimos e oferta, a gente entra com mais propriedade. Ó, Malaquias capítulo 3. Acharam? Eu quero que você entenda uma coisa aqui, ó. Em Malaquias capítulo 3. Aliás, em todo Malaquias, tá? Ó, todo o capítulo 1 de Malaquias, Deus fala com o povo, tá? Todo capítulo 1, tá? Deus fala com o povo.
A palavra honra no original, significa andar olhando para as minhas origens. Isso aqui é muito forte, tá? Vamos lá. Quando a gente pega o capítulo 2, é para o sacerdote, tá? De Malaquias. O capítulo 2 começa assim, ó. E agora, ó sacerdotes, tá? O capítulo 3 é uma continuação do que Deus está falando com o sacerdote. O povo só recebe essa palavra aqui em todo o capítulo 1 e a parte final do capítulo 10, do capítulo 4. Parte final, só metade. Todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4 é toda direcionada ao sacerdote, tá? Então essa expressão aqui é pro sacerdote, ok? Vamos lá. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esses dízimos aqui são o povo que levava para as sinagogas. Você sabe que as sinagogas existiram, passou a existir após o cativeiro babilônico. O povo voltou para Jerusalém, como as suas origens ficavam longe do templo, o que eles faziam? Eles entregavam o dízimo na sinagoga, o responsável da sinagoga pegava esse dízimo e levava para o templo de Jerusalém. Nisso que eles pegavam na sinagoga, eles pegavam boa parte, eles roubavam alguma parte e não levavam todo para Jerusalém. Então Deus está exortando, exigindo, traga-me todos. Não é só uma parte, é todos, tá? Pontuamos rapidinho, só pontuando rapidinho aqui. É Marcos capítulo 5. Marcos 5, que fala agora do migrador, tá? Uma observação aqui. Migrador, gente, são coisas ilegais que eu não posso ter na minha casa. Isso abre portal para que o espírito, no mundo espiritual, na região celeste, né, o migrador impere na nossa casa com coisas ilegais. Tipo, exemplo, jogo para PlayStation. Se você comprar um original é 80, 60, 100 reais. Aí na rodoviária tem, ó, 3 por 10. Aí você pega e compra. São portais que o adversário usa para entrar na sua casa. Chama-se migrador. Ele vem com coisas ilegais, tá? Por isso que, deixa eu só pontuar aqui, por isso que tudo que você comprar exige a nota fiscal. Eu sei que isso vai doer um pouquinho. Por quê? Porque tudo que é ilegal atrai o migrador. Vamos ler? Marcos 5. Marcos 5. Tá, ó, Marcos 5 diz assim, ó. Chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Uma observação aqui. Aqui é Decápolis, tá? Deca, 10, polis, cidade. Então são 10 cidades. Não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, mas Ipos, Pela, Dion, Canata, Gerasa, Gadara, Damasco. Faltou 3. Não vou se lembrar agora não. São 10 cidades, tá? Detalhe, aqui é uma fronteira. Cisjordânia é a fronteira da tribo de Manassés com a Palestina, é uma fronteira ali. Ou seja, as pessoas estavam na fronteira cultivando porcos. Israel até hoje não cultiva porco. Se tiver alguns lugares lá que fazem cultivação
de porcos, o viveiro é levantado do chão. O porco não pode pisar na terra santa, porque é um animal imundo. Então eles estão com animal imundo onde não era para estar, ou seja, coisa ilegal. Aí detalhe, esse rapaz aqui, ele vai acordar rico e vai dormir pobre. Porque se você pegar mais ou menos 2.000 porcos, vai dar hoje aproximadamente os 900 a 1.100.000. Tá? Então esse cara acordou milionário e morreu pobre. Por quê? Porque estava cuidando de coisas que eram ilegal. Tá? Não vou ler o texto todo. Tá? Destruidor. Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 10. Aonde o destruidor entra, gente? Gênesis 13. Rapidinho, tá? Gênesis 13. E esse aqui eu preciso falar. Gênesis 13, achou? Gênesis 13, do 7 ao 10. Que diz assim, ó. E houve contenda entre quem? Entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Tá? Ou seja, uma contenda entre funcionários. Ló como patrão e Abrão como patrão, tinha que findar aquilo ali. Só que não começou, não ficou só nos pastores. Porque olha o texto que se estende. Olha o desfecho do texto. E os cananeus, os fariseus, habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim. Você vê que começou com os pastores, já vai chegar até Abrão e Ló. E olha a grandeza de Abrão. Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. E não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei eu para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que enche os seus olhos. Cuidado com aquilo que atrai os seus olhos. Que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como, ó, não é o jardim, era como o jardim do Senhor. Não é um jardim, era como. Ou seja, concupiscência dos olhos. Como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Olha para mim aqui, isso aqui eu preciso falar, isso aqui eu preciso pontuar e ser bem categórico. O destruidor, ele só atua aonde tem gratidão. Ló saiu rico, milionário de perto de Abraão. Voltou sem nada. E sem ainda só 2 filhas ainda. A ingratidão atrai o destruidor. A pessoa às vezes está na igreja, o pastor faz de tripa coração pela pessoa e a pessoa não é grata. A pessoa dá as costas e abandona. Atrai o destruidor. A pessoa sai com fazenda, sai com riquezas, sai com bens, sai com posses e volta sem nada. Só ponto algo aqui que me arrepiou aqui. Talvez hoje seja o dia que você vai assistir essa aula e você vai pegar o telefone, então vai até a casa de um líder que você foi ingrato e peça perdão. Quero te pedir perdão, pastor. Quero te pedir perdão, pastora. Porque as coisas às vezes começam a dar errado por falta de gratidão. As portas começam a se fechar. As coisas começam a ficar travadas. Nada avança, nada flui, nada progride. Por quê? Por causa da falta de gratidão. Porque a falta de gratidão atrai o destruidor. Ló não era para permitir nunca que ele se apartasse de Abraão. Que as contendas entre os pastores criassem campo. Que mandasse embora. Mas eu brigar com Abraão não brigo. Porque Ló só está sendo o que ele era por conta de Abraão.
Porque a bênção Caim e Abraão respingava em Ló. E como Ló estava bem respingado de bênção, ele permitiu que as contendas entre os pastores se aflorassem, crescessem, a ponto de ter contenda entre ele e Abraão, a ponto de se apartarem. Detalhe, quando eles se apartam, automaticamente vem a ingratidão, entra o destruidor, porque Ló perde tudo. Deixa eu pontuar isso aqui. Seja grato. Seja grato com quem te ajudou lá atrás. Seja grato com quem está te ajudando agora. Seja grato ao seu líder. Seja grato ao seu departamento. Seja grato à sua igreja. Seja grato. Tá bom? Deixa eu pontuar isso aqui categoricamente. Seja grato. Vamos voltar aqui para a gente poder entrar na apostila. E o cortador. Eu não vou falar aqui com mais propriedade, porque eu tenho artigos ali, eu tenho conteúdos ali para escrever sobre cada um desse aqui. Dentro do setor animal, dentro do setor de inseto, dentro da biologia, eu tenho para escrever sobre isso aqui, ó, sobre distribuidor, migrador, destruidor e cortador. Só que no seminário eu vou falar na íntegra. De todos, tá? Meu ver, tá, gente? Depois, quando você pegar esse seminário, você vai ver na sua visão qual que é o pior. No meu ver, o pior é esse aqui, que é o destruidor, que é falta de gratidão, e esse que é o cortador. Esse cortador aqui, no mundo dos insetos, ele não é perceptível. Você não consegue ver ele a olho nu. Você só consegue ver ele com um microscópio. Por quê? Porque esse cortador aqui, ele corta as folhas. Ele corta a absorção da planta, da árvore, da absorção dela do sol, do sereno, da chuva. Então ele corta, fazendo com que essa planta ou essa árvore não receba a chuva, o sereno, o orvalho, o sol. Ela não recebe a fotossíntese e ela vai morrendo de dentro para fora. Quantas pessoas, Alabarace, Candorécia, quantas pessoas estão sendo vitimadas por esse ataque aqui, ó, do cortador? Tem uma aparência de vida por fora, mas está morto por dentro. E detalhe, esse cortador aqui, aí o intuito dele é cortar a cobertura. Aí isso aqui se enquadra em Lucas 15. Vamos ler Lucas 15? Vamos lá, Lucas 15. Abre aí Lucas 15. Abriu, vida? Sim. Você é fera, vida. Lucas 15. Lucas 15 fala de 3 parábolas. Mas eu quero pegar o versículo de número 11 até o versículo de número 16. Ao 16. Diz assim, Lucas 15 fala de 3 parábolas. Eu acho muito interessante Lucas 15, que eu preciso pontuar isso aqui. A parábola começa em Lucas 15 falando da ovelha perdida e da dracma perdida. A dracma, ela não se perde fora, ela se perde dentro. Mas a gente precisa observar aqui uma condicional que diz: qual das mulheres, tendo 10 dracmas, se perder? Isso aqui é uma condicional. Se perder, é uma condicional. Ela não vai varrer, acender a luz para procurar, porque a condicional é se perder. Porque ela só vai fazer essa faxina, ela só vai fazer essa limpeza depois que perde. E qual é a ênfase dessa parábola aqui? É fazer com que você valorize as coisas antes de perdê-las. Ai, Jesus. Não espere perder para valorizar. Valorize para não perder. A segunda aqui, a outra parábola aqui, é da ovelha que se perdeu fora. Gente, a ovelha não tem raciocínio. A ovelha, ela não pensa, vou voltar para casa do meu pai, não.
como ela não tem essa mentalidade, não tem esse raciocínio, quem vai buscar é o pastor. Porém, a que nós vamos frisar aqui, do filho pródigo, do filho que se perdeu, é ele que volta. Porque, gente, quem perde sabe onde perdeu. Quem se afastou, sabe por que se afastou. E quem sabe o que está vivenciando, sabe aonde é a casa do Pai. Aonde encontrar o Pai, aonde buscar o Pai. Mas Lucas 15, que é o cortador aqui que está em voga, a partir do versículo 11, diz assim, ó. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias, observa aqui, observa. O filho mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Só que pega isso aqui. Esse rapaz que recebeu a fazenda, o texto vai frisar categoricamente que, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Deixa eu pontuar algo aqui. Bênção fora do tempo me tira da casa do Pai. Deus sabe o tempo certo de me entregar determinado algo. Mas muitas das vezes, por causa da insistência, Deus libera. E você, quando recebe essa liberação, como você recebeu fora do tempo, tu não tem estrutura, maturidade psíquica, emocional, para poder vivenciar e lidar com aquilo ali. Automaticamente faz com que você pegue isso e saia da casa do Pai. Bênção fora do tempo. Você lembra de Balaão? Quando Balaque mandou pessoas para poder fazer com que ele viesse até ele, para poder amaldiçoar o povo de Israel, o povo hebreu. Você vê que Deus não permite Balaão ir. Balaão fala assim, eu posso ir, Deus não. Aí Balaão vira para o pessoal e diz assim, ó, fica aqui comigo aqui essa noite, que eu vou insistir com o Senhor, que eu vou orar ao Senhor, que eu vou buscar o Senhor. E ele assim faz. E Deus diz não. Portanto, ele insistir, o que Deus fala? Vai, pega e vai. É a mesma coisa quando um filho, mãe, eu posso ir? A mãe, não. Mãe, posso ir? Não. Pai, posso ir? Não. Pai, posso ir? Não. De tanto se sentir, menino, vai. Se machucar, se quebrar a cara, não reclama não. Aí depois volta o filho, ai, mãe, pai, deu ruim e tal. É a mesma coisa Deus. Deus não permitiu, a princípio, Balaão de ir. Eu preciso falar isso aqui. Portanto, ele insistir, porquanto ele insistia, Deus liberou ele ir. Só que diz a Bíblia que Deus se pôs de adversário no caminho contra Balaão. Gente, tem muitas pessoas que pela insistência, Deus está permitindo, dentro da sua permissiva, ele ir. E ele está indo, mas Deus está como um inimigo no caminho para com ele. Gente, se você lutar contra o diabo no nome de Jesus, você vence. Se você lutar com o mundo, com o secularismo no nome do Senhor, você vence. Agora, quem consegue vencer Deus? Pega isso aqui, cuidado na direção que você está tomando. Cuidado, o caminho que você tem escolhido. Deus possa estar nesse caminho como teu adversário, como teu inimigo. E de Deus ninguém vence. Com Deus você vence tudo. Contra Ele você nunca vence. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Conclui isso aqui. A leitura aqui. Ó, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Gente, ele saiu rico. Ele saiu com bens. Ele saiu com fazenda. Ele saiu com riqueza. Mas agora ele está padecendo o quê? Necessidade. Por quê?
Ele está na casa do pai ou fora da casa do pai? Ele está na casa do pai ou fora da casa do pai? Hã? Fora da casa. Fala, vida. Fora. Ele está fora da casa do pai. Quando você está fora da casa do pai, você perdeu a cobertura. A cobertura foi cortada. Por quê? Porque você está longe da casa do pai. A cobertura, ela só existe dentro da casa do pai. Porque aí existe a cobertura da casa do pai e a cobertura sacerdotal. Deixa eu pontuar isso aqui. Quando você nasceu, você tinha a cobertura dos seus pais. Até 18 anos. Você fez 18 anos, você agora tem a sua própria cobertura. Mas quando você está na igreja, você tem a cobertura do seu líder. É o seu líder que faz a sua cobertura espiritual. Vem de Deus para o líder, do líder para você. É uma nuvem. Vem de Deus para o líder, do líder para você. E se você perder essa cobertura, você padece. Você precisa estar debaixo desta cobertura. Deus não quebra princípios. Deus respeita princípios, tá? Nós nem lemos, né, Ezequiel 44, né? O que diz lá Ezequiel 44, 30? Deus libera a bênção para o sacerdote liberar a bênção para a sua casa. Então é muito importante estar na cobertura da casa do Pai. O cortador, ele atua quando tira você da casa do Pai. Trabalha muito, não tem tempo para a igreja. Estou muito envolvido com o trabalho, não tem tempo para a igreja. Aí é onde ele atua. Prossigamos lendo os últimos 2 versículos aqui, que diz assim: e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Gente, essa aqui é a maior humilhação que o judeu possa receber, que é apacentar porcos. Porque o judeu não lida com porco. Isso aqui está sendo humilhado, por quê? Perdeu a cobertura. As coisas não estão dando certo, por quê? Perdeu a cobertura. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Essas bolotas aqui, o nome dela é alfarrobas. E ninguém lhe dava nada. E ninguém lhe dava nada. Gente, ele está querendo comer ração de porco. E ninguém dava nada. Você conseguiu pegar? Ele está padecendo necessidade. Ele saiu rico, está padecendo necessidade, está apacentando porco, está sendo humilhado. Ele queria comer ração de porco e ninguém lhe dava nada. Por quê? Perdeu a cobertura. Só fora da casa do pai. O cortador estava atuando. Ninguém lhe dava nada. Gente, isso aqui é muito forte. Porque quando você está na cobertura da casa do pai, na cobertura sacerdotal, na cobertura da liderança, as coisas acontecem. As pessoas te dão serviço, as pessoas te dão uma saia, as pessoas te dão um sapato, as pessoas te dão um presente. Mas quando você perde a cobertura, as coisas não vêm. Ah, Jesus, glória! As coisas ficam travadas, as coisas ficam restritas. Por quê? Porque está fora da cobertura. Vamos voltar para o cochilo? Vamos, ô glória! No seminário de primícia, de oferta, você vai falar tudo isso aqui, escrever tudo isso aqui com muita propriedade. Tá? Vamos lá. 7. O homem se assemelha a Deus na capacidade de exercer domínio sobre ordens inferiores. O progresso humano nada mais é que esta capacidade exercida e ampliada de domínio sobre as ordens inferiores, inclusive domínio sobre a natureza. Só rapidinho aqui, para poder pontuar isso aqui. O devorador, ele não é expulso, ele é repreendido no dízimo. Ele é paralisado, a ação dele no dízimo. O migrador, ele não tem efeito quando você não lida com coisas ilegais. Tá? Porque crente não pode lidar com falcatrua, com trambique, não. Tá? O destruidor, ele atua na ingratidão, então seja grato a todos. Tá? E o cortador atua te tirando fora da casa do pai, fazendo você perder a cobertura. Tá? Esse aqui de gratidão, seja grato também por aquele que está te instruindo.
por aquele que está te levando um conhecimento, tá? Aquele que está te pegando pela sua mão e te conduzindo, tá? Deixa eu ler 2 textos com você aqui, Gálatas, rapidinho, Gálatas. Isso não se engloba somente a mim como educador teológico, tá, gente? Você que tem um líder que te ensina na escola dominical, o seu líder de departamento, seja grato a eles, porque eles estão sendo um aio, eles estão sendo uma pessoa que está te pegando pelas mãos e está te conduzindo às páginas da palavra de Deus, tá? As páginas seletivas da Sagrada Escritura, tá? Gálatas, capítulo 6. Deixa eu achar o texto aqui. Essa daqui. Não, vou ler nessa daqui mesmo. Gálatas 6. Vou ler nessa daqui mesmo. 6, 3. 6, 6. Ó. E o que é instruído, Gálatas 6, 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gente, olha o que a Bíblia está te dizendo. Aquele que está te ensinando a palavra, reparte os teus bens com ele. Ainda que você não queira repartir, ok. Mas não fale mal dele também. Não fale mal dela. Tá? Ou seja, no departamento, você tem alguém que está te instruindo ali. Seja departamento feminino, seja departamento jovem, departamento de adolescente, departamento dos senhores e das senhoras. Não menospreze eles. Valorize eles. Por quê? Porque eles estão empregando tempo para poder te levar às águas profundas, tá? Te levar a oceanos profundos, que é a palavra de Deus. Tá? Que quanto mais fundo você for, melhor é. Agora, outro texto também, em Timóteo, é Paulo instruindo através do Espírito Santo a Timóteo. Abre, por favor, em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Eu estou falando isso aqui para você valorizar o seu líder, o seu pastor, valorizar o seu líder de departamento, tá? Que está empregando tempo para poder te ajudar, te instruir, te ensinar, reger, enfim, ensaiar com você, enfim. Tá? 1 Timóteo 5, 17 e 18 diz assim: os presbíteros, gente, o presbítero aqui são pessoas são anciãos, não é anciões, não existe anciões, é anciãos, tá? Observação: Pedro começou o seu ministério como apóstolo, depois se tornou pastor da igreja primitiva e terminou a sua carreira, né? Ele findou a sua vida sendo martirizado como presbítero, porque presbítero é ancião, tá? Francisco que fica assim meio, não me chame de presbítero mais não, um Fran, aluno, vamos lá. Mas presbítero é mais velho, um ancião, tá? Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Ó, pega isso aqui. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, aqueles que trabalham ensinando, aqueles que trabalham levando conhecimento. Honre essas pessoas. Tá? Não é só eu não é só os seus líderes não. Vai vir pessoas amanhã ou depois que vão estar te ensinando, ou uma palestra para casais, para jovens, ou seja, honre essas pessoas. Por quê? Porque eles merecem dupla honra segundo a Bíblia Sagrada. Tá? E o 18 diz: porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Gente, Deus estava preocupado aqui com os animais que estavam debulhando o trigo, e as pessoas pegavam, amarravam a boca dos boi. E Deus dizia assim: não, deixa a boca dele desimpedida, porque ele está trabalhando, então ele merece comer também.
Gente, se Deus se preocupa com animais, que dirá de você? Deus se preocupa com você, com a sua casa, com a sua família. Oh glória, eu profetizo que o mesmo Deus que cuidou de Israel 40 anos no deserto, é o mesmo Deus que vai cuidar de você e da sua casa. A Bíblia diz que as sandálias não ficavam velhas, não arrebentavam, elas cresciam nos pés dos hebreus. A roupa também crescia, a roupa não rasgava, não embotava, a roupa não furava, a roupa crescia. Da mesma forma que Deus cuidou deles 40 anos, Ele vai cuidar também da sua casa. Não vai faltar veste, não vai faltar alimento, não vai faltar calçado. Deus vai cuidar e guardar a sua casa. Oh glória, eu recebo em nome de Jesus. Eu profetizo que antes de virar o ano, surpresas positivas virão da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, em nome de Jesus. Oh glória. Essa aula está muito profética, muito. 8. O homem se assemelha a Deus na imortalidade. Gente, isso aqui eu preciso pontuar. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. A restrição lá do Éden foi para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente essa restrição. Porém, o homem poderia comer a árvore da vida e viver eternamente com o Senhor. Aí a pergunta é, professor, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? Gente, porque Deus não fez um homem robô. Porque se Deus colocasse um homem ali, sem essas prerrogativas, ali seria uma cadeia. Portanto, Deus coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e tem a porta de entrada. Mas para ficar ali, é nas condições de Deus. Já viu você? Você tem filho? E o filho começa a aprontar e fala assim, ó, para ficar aqui em casa é nas minhas condições. Ah, mas eu não quero, então. Você mete o pé. Tá? Por quê? Aqui é nas minhas condições. Mas se você quiser viver a sua vida da sua maneira, é fora daqui. Gente, paraíso sem porta de entrada não é paraíso, é prisão. Mas Deus fez o homem para viver eternamente. Mas como o homem se deixou se levar e comeu da árvore da vida, comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida Deus coloca ela como restrita. E Deus coloca o homem para fora, coloca querubins na entrada e uma espada flamejante que guarda a entrada do jardim. Ele não é eterno porque teve início, mas é imortal, no sentido de que sua alma vive para sempre. 4. A pessoa de Adão. Quem foi Adão? Quando e como foi criado? Estas são algumas das perguntas que são levantadas em relação à origem do homem. Para estas perguntas não temos respostas finais, mas podemos fazer considerações. A gente precisa pontuar aqui, nem tudo nós vamos ter resposta, nem tudo. Mas a gente pode fazer algumas considerações, criar algumas teses, algumas teorias, algumas especulações, desde que não sejam heréticas, desde que não fira a sacrossanta palavra de Deus. Adão deve ser visto como uma pessoa real, que viveu na história. Aliás, que viveu na histórica. Ou apenas uma figura simbólica. A pergunta pode ser difícil, pela dificuldade que temos de determinar o gênero da literatura nestes primeiros capítulos de Gênesis. Para Emil Brunner, os capítulos 2 e 3 de Gênesis devem ser estendidos como uma parábola, como a do filho pródigo. Uma ilustração que acontece com cada pessoa. Uma observação aqui. Isso aqui é uma especulação, é uma teoria, é uma tese que Emil,
Brunner está levantando, tá? E dentro dessa tese, essa teoria, essa especulação que ele está levantando, ele subentende que o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis possa ser uma parábola igual a do filho pródigo, tá? Nesse caso, Gênesis 2 e 3 não é história, é uma espécie de biografia de cada pessoa. Entretanto, a interpretação de Emil Brunner não parece se harmonizar que o uso que Paulo faz de Adão em Romanos 5, 12 e 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 21 ao 22. Vamos ler esses dois textos aqui? Lembrando que, eu preciso pontuar isso aqui, lembrando que não é uma parábola, tá? É uma história real. Capítulo 2 e capítulo 3 é uma história real. Isso aqui é uma tese, uma especulação, uma teoria que Brunner está levantando, tá? Romanos 5, versículo 12, diz assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, então não é parábola, então não é algo fictício, é algo literal. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não é parábola, é literal, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 21 e versículo de número 22, que diz assim: porque assim como a morte, o pecado, tá? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, então não é parábola, é literal, assim também todos serão vivificados, receberão vida, ou glória, através de Cristo Jesus. Ou glória. Então essa tese de Emil Brunner, ela cai por terra perante esses dois textos bíblicos. Prossigamos para concluir a nossa aula de hoje. Ó. Nestas passagens, o apóstolo contrasta Adão com Jesus Cristo, referindo-se a Adão como um só homem, pelo qual o pecado e a morte entraram no mundo, e a Jesus como um só, pelo qual veio a graça e a vida eterna. Assim, Adão é tratado como sendo uma pessoa tão real quanto foi Jesus Cristo. Se a gente falar que Adão é uma parábola, então nós falamos que Jesus também não é real, tá? Mas Adão é uma figura real e Cristo também é uma figura real. Não teria muito sentido se Jesus fosse visto como o segundo Adão, se o primeiro não fosse uma pessoa histórica. Portanto, embora o nome Adão, que significa homem, possa ter um significado simbólico, o mais provável é que Adão existiu como uma pessoa histórica. Ou seja, Adão existiu e entrou por ele o pecado no mundo, e Cristo também existe e nele todos os nossos pecados foram perdoados para recebermos a vida eterna. Paramos na página de número 106, no tópico 5, o tempo da criação. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome por esta aula, por tudo que foi feito aqui, Senhor. O Senhor tratou da gente, sentimos a tua presença, choramos, te glorificamos e o teu nome, Senhor, sempre será glorificado na nossa boca. Muito obrigado por essa aula, que essa aula vai de encontro. Na mesma proporção que recebemos aqui, eles possam receber também em nome de Jesus. Glória ao teu santo nome, Pai. Irmãos, vamos parar aqui na página de número 106, tá? Que é o tópico 5, está marcadinho aqui, o tempo da criação. Eu tenho plena convicção que o mesmo Deus
que visitou a gente aqui possa visitar você aí também, tá? Com essa presença maravilhosa. Eu tenho certeza que esse ano vai findar com você cantando o hino da vitória juntamente com a sua família, tá bom? Eu me despeço aqui de você, tá? Com um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.